pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Prado, eu sou UX designer e entusiasta de desenvolvimento web. O meu objetivo com a série Debugando Soluções é trazer soluções que eu apliquei ao meu processo de trabalho, né, como designer, para facilitar, otimizar ou até automatizar, né, os processos e destrinchar um pouco deles em detalhes, né. O problema que eu quero trazer aqui para vocês é que, como um designer em um produto digital, a gente acaba trabalhando com softwares de prototipação, né, para validar esses projetos. Então, no meu caso, eu uso o Adobe XD. E o problema que eu estou enfrentando é que, no meu caso, eu acabo compartilhando links privados, né, para compartilhar com pessoas por questões de confidencialidade. E justamente por isso, eu tenho que compartilhar, colocar e-mails para compartilhar esses links. O ponto que eu acabo enfrentando é que, assim, quando eu construo projetos, ou protótipos no caso, eu acabo fazendo a versão mobile, separada em um arquivo, a versão desktop, separada em outro, ou por outras questões de variações, né? Então, se eu adicionar muitas pessoas, muitos e-mails aqui, eu não consigo copiar esses e-mails e colar em outros protótipos, né? Então, se eu entrar aqui e adicionar mais pessoas, tentar copiar esses e-mails e colocar em outro projeto, eu não consigo, porque isso não é um recurso nativo do software. E qual seria a solução mais prática e rápida de ser desenvolvida para a gente conseguir resolver esse problema, né? Então, o que eu pensei era tentar criar algo que conseguisse copiar esses e-mails e tinha duas hipóteses, né? Que a gente poderia ou criar um plugin para Adobe XD, né? Fiz uma pesquisa rápida ali e vi que a Adobe está fomentando muito a criação de plugins para o Adobe XD para ser um diferencial no mercado, mas é algo um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais. A gente partiria muito mais do zero do que ter alguma solução mais pronta. Ou então ir através do link do protótipo e tentar debugar ele e tentar puxar a lista de e-mails, tá? Que basicamente, até vou mostrar aqui para vocês, seria isso aqui, tá? Quando eu tenho a permissão ali de poder compartilhar, eu consigo acessar a listagem de membros que estão aqui nesse protótipo. Então, através do front-end, tentar listar esses e-mails. Então, basicamente foi o raciocínio e o caminho que eu acabei seguindo por ser mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, né, de não ter que partir do zero. E aí, com a intenção de mostrar o racional para vocês, né, eu vou explicar um pouquinho aqui como eu fui chegando nas soluções. Então, primeira coisa que eu precisei entender é como que era carregado e validado as permissões, né, do link de protótipo, né, do Adobe XD. Então, basicamente, eu vou dar um Command Shift R aqui para recarregar sem nenhum dado de cookie. O que eu percebi ali, né? Que a página é carregada, o front-end ele dá um retorno, o red state dele, ele dá um retorno como completo mesmo estando carregando, tá? Então eu vou dar de novo aqui, ele tem um loading, né? E esse loading, pelo que eu entendi, ele faz uma requisição para o servidor e traz o protótipo, né? Então não essa requisição é mais para o back-end, pelo que eu entendi, né? Para conseguir montar a tela. Tá? Então a gente não conseguiria partir ali para com base na página carregando, né? Por conta do front-end já estar carregado mesmo sem ter mostrado o protótipo em si. Até aí tudo bem, aí eu fui entender como eu vejo os e-mails, né? Então eu já abri aqui o Developer Tools aqui do Chrome e tentei entender cadê os e-mails, né? Eu fiquei procurando aqui e ele não aparece o componente aqui enquanto eu não clicar nesse botão. Então quando eu clico, ele vai fazer aqui uma requisição de novo, tá? Então isso aqui não é carregado inicialmente. Ele faz uma requisição para conseguir listar os e-mails. Acredito por ser uma questão de segurança, né? Então aí quando eu consigo acessar aqui, até vim aqui para vocês verem, seria esse CCX SS Invite, tá? Seria esse box aqui, né, que ele vai abrir. Então, se eu sair, ele some, tá vendo? Ele já não tem nada aqui dentro. Então aí era uma segunda requisição que eu acabei encontrando. Então eu também não conseguiria partir daqui, tá? E aí por fim, tendo entendido essas questões de requisição, né, eu abri novamente o modal aqui do convidar, né? Abri ele e tentei encontrar aqui qual é
o componente que puxa os dados de e-mail, tá? Então, vou abrindo aqui, vou abrindo. E aí eu encontro aqui esse invite collaborators list, tá? E aí dentro desse collaborator list eu tenho uma UL, tá? Que traz os LIs com os dados de cada membro. Então dentro de cada membro, tá? Eu tenho os detalhes, o conteúdo do card. E aí eu tenho a linha do card, depois eu tenho a imagem, né, o avatarzinho e os detalhes. E aí nestes detalhes eu tenho a possibilidade de ter ou o nome e e-mail, ou então só o e-mail, que é o caso de baixo aqui que vocês estão vendo, tá? Então eu precisaria puxar todos os LIs dessa lista, tá? Então esse foi o racional que eu acabei encontrando, puxar todos os LIs dessa lista, depois de ter feito essas duas requisições, né? A requisição inicial para validar a questão de permissão, e depois a segunda requisição do convidar, que lista todos os e-mails. Aí sim eu fui puxar essa lista, né? Os LIs, né? Os itens da lista, que seriam os membros, tá? Então esse foi o primeiro passo. E aí o segundo passo era identificar o que era e-mail e o que não era. Dito isso, eu volto aqui pro XD, né, para mostrar o que eu acabei querendo fazer depois disso, né? Então, consegui listar os e-mails, consegui verificar o que é e-mail, o que não é. Será que eu conseguiria copiar isso para a área de transferência? Né? Então, aqui é prototipado ali mais ou menos a solução que eu trouxe, tá? Então, ele carrega aqui o modal com os membros, tá? Quem tá com acesso ao protótipo, e aí ele, assim que ele identificar esse componente, ele traz aqui na tela, né? Ele injeta o código ali no front-end para criar um botão, né, de copiar e-mails, tá? Agora eu vou passar ali para o código para a gente entender como ficou isso. Indo aqui para o VS Code, tá? Vou abrir aqui meu VS Code. Eu não vou entrar aqui em detalhes de desenvolvimento, tá? Eu só vou mostrar como eu fui fazendo ali esse racional que eu expliquei lá na tela do link, tá? Então, basicamente, para identificar se o modal de convidar está aberto, eu valido aqui, né, se ele tem esse componente, tá? Esse details, card details, que só vai aparecer quando tiver com o convidar clicado e aberto, tá? Então depois eu também faço uma contagem ali, tá? Só para identificar quantos e-mails e fazer essa validação que ele está copiando mesmo ou não. E aí eu rodo uma estrutura de repetição para conseguir entender, né? Para conseguir verificar o que é e-mail, né? E aí fazer a limpeza desses e-mails. Então basicamente ele valida aqui se tem algum arroba, né? Que é o que identifica os e-mails, né? Então, se tiver, ele traz aqui e dá um push num array para conseguir adicionar os e-mails lá e depois fazer a cópia e jogar para a área de transferências, tá? Então, e aí aqui dentro eu ainda dou uma limpada nos e-mails, porque ele tinha e-mails com caixa alta, caixa baixa, um ponto a mais, e então ele faz essa limpeza nessa função aqui, sanitize e-mails, tá? Que é basicamente essa daqui. Depois ele vem aqui, vem copiando os e-mails, tá? Ele cria um input para fazer essa cópia, tá? E aí já é o processo de copiar para a área de transferências, tá? Então ele cria um input, joga como valor dentro desse input e depois para copiar para a área de transferência, né? Ele faz a seleção e copia o valor, tá? E aí exibe um alerta, e-mails copiados com sucesso. Beleza? Então esse foi a principal o core da aplicação para conseguir construir aquele botão, né? Então é isso que ele acaba fazendo para copiar o e-mail. E aí para construir o botão eu trago aqui uma função que cria o botão de cópia, tá? E para conseguir fazer tudo isso sem ter que ficar digitando lá no console e tentar exibir já esse botão no momento da requisição, né? Como a gente falou, existem duas requisições. Eu optei por criar uma extensão que funciona no Chrome e no Edge, tá? Por enquanto.
para conseguir fazer essa verificação. Então, aqui mais para cima, vocês vão ver que tem uma função sendo executada, né, de verificação se carregou, né? Então, ele vai identificar se carregou o botão de convidar, tá? E aí, se ele tiver o botão de convidar, ele vai executar o botão, né, o copy button, né, que é basicamente o botão para fazer a cópia dos e-mails, tá? E parar de ficar repetindo, tá? Essa função. E aí, quando executado o botão, criado o botão de copiar e-mails, assim que ele clica, ele executa o selecionar e-mails e aí toda essa explicação que eu acabei de falar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como ficou essa extensão já funcionando, beleza? Aqui no Chrome, né, eu entrei nas extensões e habilitei o modo desenvolvedor, tá? Fiz o desenvolvimento da extensão, que é essa daqui, ó, cópia do OBX de e-mails. Aí eu fiz a importação, né, carregar sem compactação, e assim que é habilitado, tá? Vocês vão ver que ele já vai aparecer o botão lá, tá? Então aqui eu não recarreguei a página ainda, só para vocês verem, tá? Ele não tá aparecendo o botão aqui ainda. Eu vou até abrir o console para vocês verem. Ele não está conseguindo inserir ainda porque não recarregou a página, né? Eu acabei de habilitar a extensão. Então, eu vou recarregar a página, tá? E vai fazer as requisições que tem que fazer e aí eu vou abrir. Então, ele já carrega aqui, né? Lendo o componente e aplicando o botão copy e-mails. Quando eu clico em copiar e-mails, tá? Ele dá um alerta lá que eu falei no final, e-mails copiados com sucesso, e exibe quantos e-mails foram copiados aqui, ó. Foram copiados 2 e-mails. E aí se eu dou o Command V, ou Ctrl V no caso do Windows, ele traz os 2 e-mails aqui, tá vendo? Já tá tudo certinho por vírgula, que é o que eu preciso para conseguir compartilhar em outro protótipo. É exatamente isso, e eu clico em convidar. Acabou, tá? Então aí eu posso sair de volta. Aí se eu entrar novamente, ele vai demorar um pouquinho, vai carregar o botão aqui de novo, tá? Porque ele tá ouvindo ali, né? O Doom para ver se tem ali o componente já exibido. Então é basicamente essa aplicação, tá? Bom, a questão aqui que eu queria falar é sobre segurança, tá? Toda essa extensão foi desenvolvida em cima do permissionamento da Adobe, tá? Então se eu não tiver acesso, eu não consigo entrar no protótipo, né? E muito menos selecionar os e-mails, tá? Então esse botão ele só vai ser exibido aqui dentro, por isso que ele segue todas as permissões da Adobe. Então eu preciso ter acesso ao protótipo para eu conseguir entrar no protótipo. Depois eu vou precisar de acesso para compartilhar, que é no meu caso aqui, onde aparece o botão convidar. Aí sim o botão copiar e-mails vai aparecer. Então, pensando também em segurança, foi desenvolvido dessa forma, beleza? E aí, para concluir aqui nosso projeto, tá? Eu fiz aqui um repositório no GitHub, já ali com a documentação. Eu optei por deixar a documentação em português, mas também tem a opção em inglês, tá? E aí, trazendo um pouco sobre o que aconteceu, qual é o projeto, a solução, questão de permissão que eu acabei falando também, e como utilizar, tá? É importante ressaltar a questão da compatibilidade, tá? A questão do navegador que está funcionando agora, que é o Chrome e o Edge, e também em relação ao consumo de RAM, tá? Como é uma extensão que está ouvindo ali o Doom durante de 3 em 3 segundos, ela pode gerar um alto consumo de RAM, tá? Se você deixar vários protótipos abertos ou algo do tipo. Então, o ideal é que você habilite ela para quando você for copiar os e-mails, beleza? E aí qualquer dúvida, qualquer problema ou qualquer sugestão, fico à disposição aí de vocês, tá? Quiser abrir uma issue lá no GitHub, comentar aí no vídeo, fiquem à vontade e espero trazer mais soluções aí debugadas pra gente. Valeu!